Olá! A ciência, o conhecimento, é o resultado de uma cadeia de novas descobertas científicas e está intrinsecamente dependente da divulgação das descobertas anteriores. Apenas os resultados que podem ser discutidos, contestados e, quando apropriados, testados e reproduzidos por outros, é que se podem qualificar como científicos. Numa ânsia constante de procurar e produzir conteúdos cada vez mais relevantes e atuais, é desejo dos docentes e investigadores que as suas obras científicas sejam publicadas em revistas de acesso aberto, deixando para trás a concepção errada de que as mesmas possuem menor qualidade ou rigor científico. Contudo, não raras vezes, surgem dúvidas sobre como proteger os interesses e direitos do criador intelectual da obra. A questão que se impõe então é: como pode um docente ou investigador publicar os resultados das suas descobertas científicas, ao passo que assegura a titularidade da obra e acautela a exploração económica da mesma? É neste momento que introduzimos o conceito de direito de autor, que visa proteger as criações intelectuais do domínio literário, científico ou artístico, de alguma forma exteriorizadas, desde que revestidas de originalidade. Na vertente pessoal, o direito de autor protege o direito ao inédito, o direito a divulgar a obra, a modificá-la, a reclamar a sua paternidade, a sua genuinidade e integridade, e o direito a retirar. Estes direitos morais, como o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos lhe chama, são inalienáveis, irrenunciáveis, imprescritíveis e perpetuam-se durante 70 anos após a morte do autor. Por sua vez, o autor tem o direito exclusivo de dispor da sua obra, de fruí-la, de utilizá-la ou de autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro, total ou parcialmente. O que significa que, mesmo depois da transmissão ou extinção dos direitos patrimoniais, o autor continua a gozar dos seus direitos pessoais, designadamente a reivindicar a paternidade da obra, a sua genuinidade e integridade. Por norma, o direito de autor pertence ao criador intelectual da obra. Contudo, pode haver situações em que não há coincidência entre o criador intelectual e o titular do direito de autor. Isso sucede nos casos em que as partes convencionam que a obra pertence à entidade que a encomendou ou por conta de quem foi feita, seja no cumprimento de um dever funcional ou de um contrato de trabalho. Pode igualmente suceder que o nome do criador intelectual não esteja mencionado na obra, e nesses casos presume-se que o direito de autor pertence à entidade por conta de quem a obra é feita. Mas e o que dizer quando se tratam de materiais pedagógicos preparados por docentes? Nesse caso, a quem pertence o direito de autor? Ao docente que preparou uma sebenta, um PowerPoint, um resumo e o colocou ao dispor dos alunos? Ou à instituição de ensino superior em que leciona? Pois bem, o Estatuto da Carreira Docente Universitária e o Regulamento da Propriedade Intelectual da Universidade do Porto são muito claros quando garantem aos docentes a propriedade intelectual dos materiais pedagógicos produzidos no exercício das suas funções. Todavia, esses conteúdos foram produzidos ao abrigo de uma relação jurídico-laboral e decorrem de um dos deveres do pessoal docente, que é elaborar e pôr à disposição dos alunos materiais didáticos atualizados. Motivo pelo qual a Universidade do Porto pode utilizar e disponibilizar de forma livre, sem quaisquer ónus, os materiais pedagógicos que tenham sido especificamente produzidos para serem utilizados num concreto processo de ensino. Como se pode compreender, a utilização, reprodução e distribuição de obra alheia, sem consentimento do autor, afeta a vertente patrimonial do direito de autor. Ainda assim, o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos prevê situações em que é lícita a utilização de obra sem consentimento do autor, nomeadamente para fins educativos. É o caso da reprodução, distribuição e disponibilização pública de partes de uma obra publicada, contanto que se destinem exclusivamente para fins educativos no estabelecimento de ensino. Referimos aqui a fotocópias, fotografias de partes de obra publicada. Por outro lado, é lícito fazer citações ou resumos de obras alheias, quaisquer que sejam o seu género e natureza,
para fins de ensino, mas apenas na medida justificada pelo objetivo a atingir. Também é lícita a inclusão de peças curtas ou fragmentos de obras alheias em obras próprias destinadas ao ensino. Por fim, a faculdade legal de utilização de uma obra sem prévio consentimento do autor abrange a eventualidade de a traduzir ou transformar por qualquer modo, na medida necessária para essa utilização. Porém, podemos nomear 4 limitações a esta livre utilização, ainda que seja para efeitos de ensino. Em primeiro lugar, a utilização livre não pode afetar a exploração dos direitos patrimoniais da obra, nem causar prejuízo aos interesses legítimos do autor. Em segundo, a utilização da obra não pode ter por objeto a obtenção de uma vantagem comercial, direta ou indireta. Em terceiro, as obras reproduzidas ou citadas não se podem confundir com as do utilizador. Em quarto e último lugar, a utilização da obra deve ser acompanhada, sempre que possível, do nome, do autor e editor, do título e demais elementos identificativos. Aqui chegados, importa saber de que forma o titular do direito de autor se pode proteger contra a utilização abusiva da sua criação intelectual, científica ou artística. Uma hipótese é através do registro. O direito de autor e os direitos deste derivado adquirem-se independentemente de registro. Contudo, a proteção legal do título de obra não publicada está condicionada à forma de registro. Mas não só. A título de exemplo, os factos que importem a constituição, transmissão, oneração, alienação, modificação ou extinção do direito de autor estão necessariamente sujeitos a registro na IGAC, a Inspeção Geral das Atividades Culturais. A IGAC é a entidade responsável pela tutela da cultura e assume nesta área a proteção dos direitos de autor em sentido subjetivo e os direitos conexos, inclusive no ambiente digital. Uma outra hipótese é o depósito legal. O depósito legal na Biblioteca Nacional de Portugal é obrigatório para as obras impressas ou publicadas em Portugal, seja qual for a sua natureza e o seu sistema de reprodução, ou impressas no estrangeiro por editor domiciliado em Portugal. É ainda obrigatório o depósito das teses de doutoramento. Às obras publicadas e impressas é atribuído um ISBN pela Agência Nacional do ISBN, que em Portugal funciona na Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, a APEL. Permite que a obra passe a figurar nos registros bibliográficos como parte do catálogo editorial correspondente, de forma que livreiros e bibliotecários de todo o mundo a possam localizar com facilidade. É ainda um requisito necessário à comercialização da obra. Às publicações em série é atribuído um ISSN pela Biblioteca Nacional de Portugal. Às obras apenas publicadas em formato digital é-lhes atribuído um DOI, Digital Object Identifier. A terceira hipótese seria a indicação do símbolo de copyright. Antes de mais, importa fazer uma ressalva. Direito de autor e copyright não são sinónimos. Tratam-se de dois grandes sistemas de proteção de obras. O direito de autor, de matriz francesa, mas disseminado pelo continente europeu e pelos países da América do Sul, e o copyright, inerente ao universo anglo-americano. Enquanto que no sistema de direito de autor, a proteção da obra surge automaticamente com o ato de criação intelectual, no sistema de copyright protege-se a obra em suporte material. Isso significa que o copyright implica um entendimento mais funcional do direito de autor e está mais voltado para a proteção dos direitos patrimoniais. Ora, a utilização do símbolo copyright se encontra frequentemente no rodapé de documentos ou no final de uma página da internet, seguido da expressão "todos os direitos reservados", foi originalmente introduzido pela Lei Norte-Americana de 1802 e mencionado no artigo 3º da Convenção Universal do Direito de Autor. Contudo, em virtude da adesão à Convenção de Berna, a posição do símbolo de copyright, ou a falta dele, já não tem consequências jurídicas,
ou seja, já não serve como garante da proteção da obra. No entanto, continua a ser utilizado como uso ou costume. Há ainda a hipótese do recurso à via judicial, seja através de ações cíveis e penais, em caso de utilização indevida do direito de autor. Por último, há a hipótese de utilizar as licenças Creative Commons. Creative Commons é um termo que se refere tanto à organização quanto às licenças formuladas pelos seus membros. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2001, disponível em todo o mundo e que fornece 6 tipos de licenças que estão de acordo com a legislação de direito de autor em vigor em cada país. O objetivo das Creative Commons é facilitar e padronizar a atribuição de licenças de direitos de autor. Estas licenças têm 3 camadas. O texto legal, que é um instrumento legal tradicional no tipo de linguagem e formato de texto que os advogados conhecem e adoram. A camada legível por humanos, que sumariza e expressa alguns dos termos e condições mais importantes. Trata-se de um resumo explicativo e funciona como um intérprete amigável do texto legal subjacente. E terceiro, a camada legível por máquinas. É um resumo dos direitos e obrigações, é expresso num formato que as aplicações informáticas, motores de pesquisa e outros tipos de tecnologia podem compreender. São chamados metadados. As licenças Creative Commons só se aplicam a direitos de autor e direitos conexos. Ou seja, não se pode aplicar a direitos morais, a outros direitos de propriedade intelectual, como marcas, patentes, designs, etc., nem a direitos de personalidade. E na prática, como funcionam? Através do site das licenças Creative Commons, é possível ao autor escolher, de acordo com a sua vontade, qual a permissão de utilização que pretende atribuir à sua obra. A licença mais ampla é a atribuição CC BY, que obriga o utilizador a atribuir o devido crédito ao licenciante, conforme indicado na licença. No fundo, este é o dever mais básico, dar o devido crédito ao autor da obra e fazer a citação mais completa quanto possível. A segunda licença, menos restritiva, é a atribuição CC-SA ou compartilha igual, a qual obriga, tal como o nome indica, o utilizador a compartilhar qualquer material adaptado sob uma licença que seja igual ou contenha termos equivalentes ao da licença sob o qual o material licenciado foi disponibilizado. O autor também pode permitir a utilização e partilha da sua obra, desde que seja feita sem derivações. CC&D. O que significa que o utilizador está proibido de partilhar material adaptado. Uma quarta licença, ainda mais restritiva, exige que a utilização do material licenciado não seja direcionada para a obtenção de uma vantagem comercial ou para a compensação monetária. Deste modo, esta licença CC&C apenas permite a utilização da obra sem fins comerciais. As duas últimas licenças, Creative Commons, e as mais limitativas, são o resultado da combinação das licenças já mencionadas. Assim, o autor pode exigir que lhe seja atribuída a titularidade da obra, que a mesma não seja utilizada para fins comerciais e que a obra derivada da sua seja licenciada nos mesmos termos que a sua. É a licença CC BY NC SA. Por fim, o autor pode exigir que lhe seja atribuída a titularidade da obra, que a mesma não seja utilizada para fins comerciais e não seja por qualquer forma adaptada. É a licença CC BY NC ND. Após a escolha da licença, o autor deverá inserir na sua obra a representação gráfica da licença no final do documento ou no rodapé, para que todos quantos se cruzem com essa criação artística, literária ou científica tomem conhecimento imediato de que modo a podem utilizar sem violarem os direitos de autor do seu criador. Estes são apenas alguns apontamentos sobre o direito de autor e as suas formas de proteção.
mas muito mais haveria para dizer. Ou não fosse o direito uma ciência em constante adaptação à realidade envolvente. Espero que este vídeo tenha ajudado a dissipar algumas dúvidas relacionadas com o direito de autor.